estamos dando início à segunda mesa temática dessa quarta edição do Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa, o FIME, realizado pela Casa de Vovó Dedé com apoio do Ministério da Cultura via Lei Rouanet. O festival tem o objetivo de consolidar um equipamento de formação em música instrumental para alunos dos mais variados níveis de formação musical e condição social, garantindo acesso a um conteúdo artístico e educativo variado, gratuito, acessível e inclusivo. E todos os alunos têm acesso prolongado ao conteúdo das aulas, palestras, recitais e mesas temáticas realizadas durante o evento. Essa mesa tem como tema Educação musical inclusiva nos espaços formativos em contexto de vulnerabilidade social. Eu farei a mediação, sou Aleph James, coordenador pedagógico da quarta edição do FIME, em 2025, e eu sou um homem branco, de 30 anos, o cabelo castanho, eu tenho uma barba curta, estou usando um óculos fino, de aros pretos, e estou aqui com 3 convidados especialistas no assunto, com vasta experiência na área, e ao meu lado esquerdo eu tenho Jonatas Souza, graduado em Música pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Arte e Educação para o ensino de música pela Faculdade Padre Dourado, a Graduale, é mestre em Artes pelo Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará, IFCE, é transcritor Braille, com experiência na transcrição de partituras e livros de música para musicografia Braille e responsável pelo projeto Música em Pontos. Atualmente é professor de música na Secretaria Municipal de Educação de Horizonte, Ceará, e, pelo que ele me corrigiu agora há pouco, é também doutorando em música, né? Ou educação? Em educação pela UFC. Eu vou pedir ao Jonathan que faça uma breve autodescrição para quem está nos ouvindo. Jonathan, por favor. Pronto. Sou Jonathan Souza, professor de música, né? Sou homem cis, pele clara, tenho 1,69 de altura, estou aqui sentadinho na mesa, ao lado do Aleph, tá? Estou usando cabelo curto, barba, alguns piercings e brincos, eu acho que não dá para ver, e uma camisa polo rosa com vermelho misturado, tá bom? Estou ao lado esquerdo aqui do nosso coordenador, o Aleph. Obrigado, Jonatas. Ao meu lado direito, nessa mesa branca triangular, eu tenho Ritelza Cabral. Ritelza Cabral é líder cultural e política de Aquiraz, no Ceará, ex-prefeita do município e fundadora da Tapera das Artes, referência nacional em educação musical e inclusão social. Desde os anos 1980, dedica-se à promoção da arte e cidadania para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Atualmente, preside o Conselho Consultivo da Tapera das Artes, fundada em 1996, reafirmando seu compromisso com a formação humana e social, que depois se ampliou para o estado do Rio Grande do Norte e o estado de São Paulo. Reconhecida por seu trabalho inovador, inspira novas gerações e fortalece iniciativas de inclusão na música e nas artes. Seu legado impacta a comunidade, ampliando oportunidades e transformando vidas através da cultura. Eu vou pedir à querida Ritelza que faça uma autodescrição, por favor, Ritelza. Eu sou uma mulher loira, de cabelos longos, tenho 1,60 m, tenho quase 70 anos, embora não pareça, mas é verdade. Estou vestida com um vestido amarelo claro, estou usando uns colares de pérola e muito feliz de estar aqui hoje. Ok, obrigado. E ao lado direito da Ritelza, eu tenho o Bosco Defar. João Bosco de Farias é um homem cis, cego, artista DF, cantor e percussionista, pedagogo pela UES, especialista em tecnologias digitais na educação e mestrando em serviço social. O Bosco atua como professor na rede municipal de Fortaleza, focando em formação, inovação e inclusão. Está no samba desde 2001, integrou grupos e hoje desenvolve trabalho solo, tem experiência em tecnologias assistivas digitais e ministra aulas sobre acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Bosco, por favor, nos faça uma autodescrição sua. É isso aí. Eu sou um homem cego, tenho cabelos pretos, pele branca, estou vestindo aqui uma blusa branca, sem gola, mas com 3 botões aqui perto do pescoço. E estou com um relógio aqui no pulso. Tá ótimo. É isso. Muito obrigado. Gente, eu vou pedir à minha amiga Ritelza que nos fale um pouquinho da sua experiência com a Tapera das Artes, como foi esse processo de fundação, o que a Tapera das Artes faz, né? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá.
Por favor, Itelza. Bem, a Tapera das Artes é uma instituição que já tem 40 anos de existência, tem uma missão muito sublime de impactar vidas, né? De fazer, através da arte, fazer com que as pessoas possam acessar profundamente o seu íntimo, né? E com poesia encontrar formas de ver a vida com outros olhos, né? Eu diria com os olhos do coração, porque só a arte, a música é capaz de fazer com que as pessoas se transformem em pessoas mais sensíveis, porque a educação como um todo, ela leva o conhecimento. Quem leva o sentimento para as pessoas é a arte, né? É a música. Essa é a grande missão da nossa instituição, que hoje atende 2.500 crianças anualmente, e estamos com a nossa sede em Aquiraz, mas a gente também atende no Rio Grande do Norte, em Mossoró, e temos um núcleo em São Paulo. Maravilha. Muito obrigado, muito bem. Já estou descobrindo coisas novas, como eu disse, sobre a Tapera, e estou ficando cada vez mais feliz com as coisas que você A gente vai contar muitas histórias aqui, né? Vai ter tempo para isso, né? Maravilha. Estou fazendo só um resumozinho para começar, né? Show. Bosco, meu querido, eu queria que você me contasse um pouco da sua história, como você chegou na música, de onde você veio, você é daqui mesmo, como é que você se introduziu nesse cenário, o que você faz atualmente com música hoje, como profissional? Eu me encontrei com a música durante a escola, né? No período do ensino médio. Eu já nasci com deficiência visual, tive baixa visão até os 16, 18 anos, por aí. E no ensino médio, conheci alguns amigos que tiveram a fabulosa ideia de criar um grupo de samba, né? Eu não tocava nada, sempre gostei muito de cantar, mas nunca tinha me arriscado a levar isso a sério, né? Mas aí um aprendeu cavaquinho, o outro pandeiro, aí nos reunia, você canta bem, bora cantar com a gente, e foi. Comecei a partir dali a aprender alguns instrumentos de percussão, sempre cantando, né? E passei por 2 grupos, né? Um foi o Grupo Identidade, depois o Grupo Gamei, e ultimamente, desde 2020, eu estou com esse trabalho que é Bosco de Far, né? Que é um trabalho solo, onde o Jonatas, né? Tá ali na mesa, tá aqui na mesa comigo, faz parte desse trabalho também em alguns momentos, né? E encontrei na tecnologia muitas possibilidades de romper barreiras que eram me impostas, né? Na condição de pessoa com deficiência visual, né? Consegui muito acesso à informação, acesso a material para estudo, não só musical, mas também estudo na faculdade e tudo mais. Então, hoje, muito do que eu faço, a tecnologia está envolvida. Maravilha. Inclusive, você já gravou aqui com a gente, né, na casa de Vovó Dedé, acho que foi no Brasil Encanto, não foi? Muito Exatamente. bom. Estive aqui com o Luiz ali no Brasil Encanto, a gente fez um trabalho bem legal, está disponível aí nas redes aí, já também nas redes da casa de Vovó Dedé e na minha também, segue aí. Tem que vender o peixe, né? Sim. Muito bem, obrigado, Bosco. Agora, Jonatas, por favor, fale um pouco da sua formação como músico, como você chegou na música, em que você atua exatamente hoje em dia, tanto no campo artístico como no campo educacional, por favor. Pronto, um longo percurso, né? Embora ainda jovem, mas brincadeira. Eu sou de uma cidade, né? Passei tempo da minha vida morando numa cidade chamada Guaiúba. E lá eu comecei a estudar música em banda de música. Então eu toquei trompete por muito tempo, muitos anos da minha vida, e lá que eu conheci um amigo cego, que era amigo da minha família, né? Todas as pessoas da minha família, e também músico. Então, desde a adolescência, a gente começou a pesquisar ferramentas ou possibilidades de ele tocar uma partitura, dele ler uma partitura, e por um período ele integrou a banda de música também no município. E a gente ficava naquela, né? Como ele pode ler a partitura, né? Eu lembro que na época a gente começou a fazer umas partituras bem grandes, umas cartolinas, que ele ainda tinha um pouco resquício visual, e aí depois a gente conheceu a musicografia Braille, e aí foi o mesmo período que eu entrei na graduação, de 2009, e aí comecei a pesquisar como fazer transcrições, né? Como se dava esse processo de ensino da música para pessoas com deficiência. Acabei me afastando um pouquinho do trompete, né, durante a faculdade, aproximando mais do violão, mas desde então, desde 2007, 2008, eu venho pesquisando possibilidades de como ensinar música a pessoas com deficiência.
sobretudo a deficiência visual, né? Minha área é muito focada em deficiência visual, mas hoje eu já ministro algumas disciplinas, cursos para deficiência, pensamento crítico, reflexivo, né, do professor de música para com todas as pessoas, para a gente ter uma educação musical inclusiva em todos os aspectos, né? Mas aí eu venho, né, como professor de música, né, atuo na educação básica, toco na noite, né, com o Bosco e alguns grupos de samba no meio de Fortaleza. Conheci o Bosco durante o estágio da faculdade, né, pude estagiar na Associação de Cegos do Estado de Ceará e conheci o Bosco e dezenas de músicos cegos, e aí pude estreitar mais essa relação e ter mais proximidade com as pessoas assim, da cena e as pessoas que defendem a bandeira da inclusão e buscam ferramentas e buscam alternativas para a inclusão. Maravilha. Então, acho que a gente pode começar por aí, uma pergunta já temática, já voltada para essa temática. A gente tem vários termos que circulam muito. Educação educação musical inclusiva, educação inclusiva. Quando a gente pensa em termos de inclusão, acho que todos têm por base o princípio de participação, tanto quanto possível, igualitária na sociedade, quando você pensa nas maneiras de expressão, de expressividade, formas de aprendizado, enfim, formas de ser no mundo como sujeito, com as mesmas, talvez não com as mesmas condições, mas pelo menos com os mesmos princípios envolvidos, de pertencimento, de participação. Aqui nessa mesa hoje, acho que ela manifesta pelo menos duas vertentes importantíssimas desse processo de inclusão, que seria um processo de inclusão no ensino de música e nas práticas musicais, mais focado talvez com o Jonas nessa parte do Braille, que tem uma atividade muito forte nisso. O Bosco tem uma atividade muito forte no campo das tecnologias assistivas, e aí percorre tudo. A Ritelza tem já entra numa prática mais de inclusão social e cultural, que é um pouco mais ampla do que o PCD, não sei. Mas também com PCD. E também com PCD. E eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa experiência já com uma pergunta inicial. Como é que tem sido essa prática do ensino de música nesses vários contextos? Tanto no contexto mais amplo como do social e PCD, enfim. Eu quero que vocês digam como é que tem sido a música nesse cenário, como é que a gente está hoje, está funcionando, como é que são as práticas que vocês realizam, por favor. A experiência da Tapera das Artes, o que eu posso dizer é assim, que nesse quesito da inclusão, eu vejo a musicalidade, né, com as crianças e os adolescentes como uma oportunidade, assim, não da gente simplesmente levar o conhecimento técnico para eles, mas de levar oportunidade de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de ampliação significativa das relações com a sociedade, da relação do deficiente com o meio em que vive, com o outro, né, consigo mesmo, com o outro e com o meio em que vive. Eu acho que nesses campos todos, né, nessa tríade de possibilidades que essa educação inclusiva traz. Nós temos exemplos na Tapera das Artes muito expressivos. Recentemente, a gente esteve no palco, isso recentemente, semana passada, com André Bocelli, um convite muito carinhoso da Fundação Bocelli, e abrimos o Natal da cidade de São Paulo. E levamos o coral. E, dentre as crianças, nós tínhamos crianças PCDs, né? Tínhamos uma criança, inclusive, com alexia da fala, criança que tem dificuldade imensa de falar, mas canta divinamente bem. E o canto coral desenvolveu, com o passar do tempo, a fala dela. Ela chegou praticamente sem falar na tapera, né? Uma criança que tinha dificuldade de relacionamento com a família, de relacionamento com o pai, de relacionamento na escola, né? Um problema de evasão escolar também por questões de dificuldades pessoais. E o canto, a música, ressignificou a vida dessa criança. Nós temos exemplos na nossa instituição de crianças, de adolescentes. Eu conto aqui um caso de uma adolescente que chegou completamente desestruturada, né, psicologicamente, ao ponto de dizer para a gente que, na hora de atravessar a rua, não sabia se esperava o ônibus passar ou se atravessava na hora do ônibus passar. Olha o desespero. Meu Deus.
E a gente acolheu essa criança, claro, junto com toda uma rede de apoio, não foi só a música, mas hoje em dia essa jovem é totalmente, digamos assim, conectada consigo, com a vida, se empoderou de tal forma que você olha e não acredita, o sorriso é constante. Então, eu acho que o toque com a arte, o toque com a música, ele é transformador, sabe? A nossa experiência nos leva a crer que é uma terapia inclusiva que leva a resultados realmente significativos no ser humano. E tanto que agora a Tapera das Artes está com Pronas, né, com o projeto no Pronas, e a partir de 2026 nós vamos ter um processo que era muito, digamos assim, intuitivo, voluntário, mas por uma crença de paixão mesmo. Agora nós vamos ter toda uma rede de apoio com técnicos das áreas devidamente qualificados para atender esse público na nossa instituição, porque a gente acredita que realmente é necessário que a gente introduza a arte como uma ferramenta de apoio como forma de inclusão desse público, sabe? Maravilha, maravilha. E é muita coisa que faz a gente pensar. E, Bosco, como é que é esse processo? Porque você, além de músico, é também um pedagogo. Então, é um educador, um formador de pessoas e é também uma pessoa com deficiência. Me diga como é que você vê, como é que você percebe a música no seu cotidiano e no seu processo formativo. Como é que foi esse processo de entrada na música e também depois que você virou um formador de pessoas. Como é que você pensa a inclusão dentro desse espaço que você ocupa hoje como artista? Olha, ao se falar em inclusão, a gente relaciona isso só a pessoas com deficiência. Sim. Mas quem que precisa ser incluído? Não são só as pessoas com deficiência. A inclusão perpassa, além das pessoas com deficiência, questões de gênero, questões de raça, questões de idade, de acesso a determinados bens, acesso financeiro, né, relações sociais. Então, são várias questões que a inclusão abrange aí, sabe? Mas, em se tratando de pessoas com deficiência, a palavra foco que a gente deve levar em consideração é a acessibilidade, tá? Acessibilidade, quando eu falo acessibilidade, não é só acessibilidade no termo de recursos materiais, não. É acessibilidade nos recursos materiais, é acessibilidade nos processos, acessibilidade nas atitudes, acessibilidade em vários âmbitos em que possibilite com que a gente possa participar, dar condições de a gente participar de várias coisas na vida, né? Não só a música, tá? Uhum. A minha experiência com a música veio por meio de contatos com pessoas da escola, em que a gente montou uma banda na escola e ninguém sabia tocar nada. Num período a qual a internet ainda não tinha a potência que tem hoje. Então, eu peguei o instrumento que eu estava aprendendo, na época, repique de mão, sentei ali no pé da caixa de som e vou lá. Esse som aqui eu tiro com o dedão, esse aqui eu tiro com a mão, vou pegando dica com um, dica com outro, vou numa roda de samba, alguém está tocando, eu pergunto, como é que tu faz isso? Então, eu fui trocando informações por meios sonoros, né, comunicação, né, verbal, e por meio do que eu ouvia nas músicas e nos cantos que eu andava por aí, nas rodas de samba que eu andava por aí, eu fui aprendendo a tocar esse e outros instrumentos, né, de ouvido, porque eu não tinha um material, a falta da visão também, que não tinha também muito conteúdo visual que desse para outras pessoas também estudarem, era tudo por meio da observação do que elas tinham acesso, né. Uhum. E com a internet, isso popularizou demais. Hoje você abre um canal desses no YouTube aí, tem gente ensinando vários instrumentos que você quiser aprender, né? Mostrando, né, onde tocar no instrumento, qual a região, qual a postura que você segura o instrumento, sabe? Então, são coisas que eu e outras pessoas vivemos no passado, que a gente não tinha esse acesso, e hoje é bem mais fácil. Porém, essas pessoas precisam ter um olhar voltado para a acessibilidade. Ao gravar um vídeo, uma videoaula, né,
falando sobre alguma coisa, lembrar que algumas pessoas não estão vendo. Não é isso aqui, não é desse jeito, não é dessa forma. É tentar descrever mais a forma como está fazendo as coisas. Você vai tocar na parte inferior da pele do instrumento, você vai segurar ele de lado, com a pele voltada para o lado direito, ele deitado na sua perna. Então, assim, você vai fazer uma descrição, né, mais detalhada do que precisa fazer para aprender, entendeu? Então, foi isso que eu senti falta, né, nesse meu aprendizado, né? Que depois de um tempo eu fui entendendo que eu tinha que perguntar, tinha que me comunicar, tinha que perguntar e ir buscando as informações que eu precisava. E muitas pessoas passaram por esse processo, me ajudaram, participaram comigo, e a tecnologia foi sempre algo que teve próximo, né? Hoje em dia a gente tem várias inteligências artificiais aí capazes de descrever imagens. Então, eu recebo uma foto, já jogo na inteligência artificial que me descreve aquela imagem e eu consigo entender o que está acontecendo ali. Normalmente, lá dá uma falhadinha, descreve uma coisa que não tá da maneira que é para ser, mas tem ajudado bastante, sabe? Mas é isso, essa preocupação que a gente tem que ter com a acessibilidade. Não pensar só em educação inclusiva somente nas pessoas com deficiência. Tem várias situações aí, a deficiência, as outras questões que eu falei, né? Questões sociais, questão de gênero, questão de raça, questões financeiras, tudo isso perpassa o aprendizado de todas as pessoas, de várias outras pessoas, né? Inclusive das pessoas com deficiência. Então, ao se falar em deficiência, a gente tem que focar em acessibilidade, porque inclusão abrange tudo isso. Inclusive, Bolso, quando você fala assim... Pode? Sim, sim. Tá. Quando você fala em acessibilidade, eu fico pensando na questão da democratização do acesso, né? Porque é outro foco interessante que pode vir para a nossa conversa, porque se pensarmos bem, como a gente disseminar determinados conhecimentos, né? Porque a tecnologia, como você falou, hoje é o meio mais rápido de você democratizar isso, mas ele também leva as pessoas, eu diria, um pouco de vício, né? E esfria o relacionamento humano. Eu tenho muito medo da tecnologia, de uma certa forma, porque distancia as pessoas. Aonde fica o cheiro? Não dá para sentir o cheiro pelo corpo. Ainda não. Olha o outro. Ele é da pessoa, ele é... Ainda não, Então, assim, mas imagina, né? E o toque? Onde é que fica, né? Então, são coisas, assim, que essenciais da vida, né? Esses lados que são as nossas manifestações sensitivas, que a tecnologia não pode promover, não substitui, né? Então, mas ela facilita a democratização do acesso. Lá em Aquiraz, a Tapera das Artes conseguiu ampliar significativamente o público, indo para dentro das escolas públicas. Hoje, o nosso método de ensino ele não se restringe às às paredes da nossa sede. Nós estamos dentro das escolas. Então, a gente praticamente não vai sentir nenhum impacto com essa política de tempo integral nas escolas, porque nós já estamos dentro das escolas. Eu vou já perguntar como é que tu fez isso. Já há bastante tempo. Isso aqui é importante. Pois é. Então, isso faz com que a gente... inclusive, a metodologia nossa, ela tá toda desenhada de acordo com as séries escolares, né? O ensino fundamental 1 tem a grade do ensino fundamental 2 e tem uma grade profissionalizante para o ensino médio, que aí já vai para um outro produto nosso, que é um produto mais voltado para a geração de emprego e renda. Então, nós reformulamos a nossa metodologia. Da pandemia para cá, a gente está com foco totalmente voltado para o atendimento dentro das escolas públicas. A gente ainda tem um público na nossa sede, mas é mínimo, né? Ele é um quinto do público que a gente atende no total. Sim. Né? E aí a gente consegue ir até para as regiões rurais, né?
e atender, por exemplo, a escola indígena, que nós temos um público interessantíssimo de crianças, alunas nossas dessa aldeia, né, que fica lá em Aquiraz. Então, as crianças indígenas são especialíssimas, a gente aprende muito com elas. Também com as mulheres indígenas também. Também envolvidas no processo. Né? Eu queria ver agora... Essa inclusão tem que pensar de forma mais ampla, como o Bosco disse. Exatamente, né? Como vocês já lembraram, o Bosco também já lembraram, tem que pensar nessa essa amplitude de manifestações do processo de inclusão pela acessibilidade. E aí eu queria que o Jonathan comentasse, porque dentro dessas formas possíveis de construção da acessibilidade e da inclusão, uma delas é através da música. O Jonathan, aqui na mesa, ele é o único que trabalha, acho que mais diretamente com o ensino de música já há muito tempo, né, através do violão, especificamente em sala de aula. Né? Eu queria que você comentasse, Jonathan, como é que é esse processo para você de inclusão, de acessibilidade através da música, qual foi a experiência que você teve, como você utiliza essa arte nesse processo na sua atuação cotidiana como professor. Antes de responder a tua pergunta, sim, fica à vontade. Queria só fazer um comentário sobre a fala do Bosco, para a gente pensar e refletir. Né? Há uns 10 anos atrás, a gente nunca veria nos vídeos, ou não era tão comum, a gente tem intérprete de Libras, por exemplo. É verdade. A gente tem audiodescrição das coisas. Né? Então, tudo é um processo que vem sendo fomentado de forma rápida, e não tão rápida, né? O Bosco tem uma vida inteira, agora que as coisas vêm chegando, né, Bosco? Mais rápido, mas, por exemplo, pontuar as leis de fomento à cultura, né? Hoje a gente teve PENAB 1 e 2 e teve lei Paulo Gustavo, uma proposta como nova aí também, né? Leis que obrigavam, né, políticas públicas de inclusão. Então, não sei se posso estar errado, mas 10% do todo recurso da lei teria que ser pautado em ações de inclusão. Infelizmente, a gente ainda age muito assim pela obrigatoriedade, né? Então, hoje a gente é mais comum, uma das profissões que mais cresceu foi de intérprete de Libras nos últimos anos. Então, a gente tem a descrição, a gente tem vários softwares de descrição, vários cursos, pessoas capacitando, porque é um mercado que cresceu nos últimos anos. Então, partiu de uma política pública, de algo, de pesquisas, de um desejo social, né, que já existia há muito tempo, mas B, que ela se ampliou e o start foi, infelizmente, na pandemia. Né? A pandemia ela nos revelou várias coisas. E hoje a gente tem os vídeos, por exemplo, até os vídeos da Casa Vovô Dedé, esses vídeos, e vários outros canais do YouTube, vários projetos. Hoje isso se tornou uma política pública. Hoje a gente tem Secult pioneira, a questão de ter PDFs acessíveis dos editais, tem editais em Libras, né, coisa que acho que poucos estados do Ceará fizeram isso, com recurso da lei. A gente tem a Secult indo no mesmo caminho. A gente tem vários editais de municípios, né, da região metropolitana de Fortaleza, do Ceará como um todo, que estão começando a pensar nesse sentido. Ou de até pensar em novas formas de acessibilidade, como o Bosco traz. E de tirar da invisibilidade aquelas pessoas que estavam lá na marginalidade, vamos dizer assim. Agora, só respondendo a tua pergunta sobre inclusão, assim, nos últimos anos, na sala de aula, a sala de aula é meio que uma micro-sociedade. Então, a gente tem tudo que a gente pode imaginar, né, de problemas sociais, a gente tem dentro da sala de aula, e tudo que a gente tem de benefícios sociais também a gente tem na sala de aula. Então, a gente tem problemas, a gente tem muito ainda falas racistas, falas capacitistas, tem homofóbicas, e tudo isso é complexo de gerenciar em 55 minutos de aula de arte, tá? Dentro da sala de aula regular. Mas é a oportunidade também que a gente tem com a emergência, né, com a insurgência desses temas, de se trabalhar esses temas, né? Então, você vê hoje o advento da internet, né, o crescimento de muita informação, muito mais esclarecimento do que em anos anteriores, do que há 5 anos atrás. Muito mais esclarecimento sobre índio ou indígena. A gente comemora o dia do índio ou dia do indígena? É indígena. Indígena, sim. Isso parte de um conhecimento e de autores como Krenak e outros autores que a gente tem. Reivindicação da classe também. Sim, a gente tem vários autores, vários atores sociais, vários escritores, vários livros publicados hoje de pessoas indígenas que reivindicam o seu direito, né? A gente tem hoje um conhecimento amplo sobre
as questões afro, sobre as diásporas necessárias, sobre leituras negras, de mulheres negras, leituras feministas. Então, a gente tem hoje um crescimento muito forte que nos traz conhecimento e clareza de como atuar, entendeu? Hoje, então, se você faz uma fala capacitista, ou seja ela racista, hoje eu acho que hoje é mais conscientemente, entendeu? Porque a informação está lá, a informação está dada, sobretudo todas essas questões. É quase hoje, na sala de aula, a gente tem uma fala preconceituosa, homofóbica, por exemplo, muitos alunos vão lá e vão recriminar, porque eles entendem isso hoje a partir de falas, a internet, as redes sociais estão aí, tem um lado bom e um lado ruim, né, das redes sociais. Isso é por causa da voz a todos. Então a gente tem um crescimento de pessoas que defendem bandeiras e defendem com conhecimento, né? Não é defender apenas pelo ativismo de qualquer forma, né? E eu vejo que na escola hoje, trabalhar com música, a gente tem que estar trabalhando com essa interdisciplinaridade. Não tem como fugir. Sim. Não tem como fugir. Mas você não acha que a arte, de uma certa forma, é protagonista dos direitos humanos? Sim. É uma forma muito legítima desse protagonismo, eu acho. Acho que é um vetor, eu vejo né? assim. Sim, eu acho que a arte é um vetor, né? Depois eu vou dar um exemplo da escola. E aí, a Tapera é referência estadual. Olha, eu vou contar aqui para vocês uma experiência incrível que a gente teve em 2009. Em 2009, eu estava em São Paulo. Pode contar com as verdades, né? Sim, sim. Pode quebrar o gelo, né? Deve. Eu estava em São Paulo, inclusive no tratamento médico. Eu tive câncer nesse ano. E venci essa batalha, né? Maravilha. E aí fui para São Paulo para fazer esse tratamento. A gente que ama arte não tem jeito, né? Eu vou ficar perdendo tempo fazendo químio. Eu fiz químio porque tinha que fazer, mas fui fazer projeto, né? Aí era muito amiga do presidente do Museu da Língua Portuguesa, na época o Sartini. Aí fui jantar com ele, o Sartini. Eu vou ficar 1 ano aqui fazendo tratamento. Vamos fazer um projeto juntos? Aí eu topo. Eu acho que ele estava sensibilizado, né, com minha condição, aí topou. Eu digo, mas o meu projeto, tu vai ter que abrir as portas do teu museu, que é muito elitizado. Museu só para pessoas que têm muita posse, né, paga caro para entrar no Museu da Língua Portuguesa. Eu queria fazer uma exposição inclusiva para levar aquelas prostitutas que tem tudo no entorno e aqueles moradores de rua, o pessoal da Cracolândia, todinho que tem no entorno, os olhos dele desse tamanho para mim. Como assim? Então, rapaz, não se preocupe, nós vamos fazer esse projeto. E a gente planejou um túnel de 40 metros na passarela da Estação da Luz, que desaguava no Museu da Língua Portuguesa. Foi a única exposição, aliás, foi a primeira exposição inclusiva na história do país. Nesse porte, nós levamos 28 mil visitantes. E, na época, tinha uma novela da Globo que estava no ar, que tinha uma cadeirante, não sei se vocês lembram. A protagonista era uma cadeirante. Eu não sou de novela, não, mas essa daí eu fiquei fã, porque a gente conseguiu colocar na novela a cadeirante saindo, pegando um voo, indo para São Paulo, para visitar a exposição. Maravilha. E teve realmente uma mídia muito, muito grande, porque ela foi totalmente inclusiva. Nessa época, 2009, não era tão comum como é hoje, né? Audiodescrição e não sei o quê. E a gente se conectou com o presidente da Associação dos Moradores de Rua de lá. Eu sei que nós mobilizamos aquelas prostitutas todas, os moradores de rua do entorno, o pessoal da Cracolândia. Eram filas e filas de gente para ver essa exposição. Você não tem ideia, não. Uma exposição levar 28 mil pessoas, né? Então, assim, eu concordo com o Bosco, que a inclusão ela vai para além, essa temática vai para além da questão da deficiência, é a inclusão social mesmo, de uma forma genérica, né? Das pessoas que estão sem acesso. Tem a ver com acesso mesmo, né, Bosco? Tem. Mas existe a diferença entre acesso e acessibilidade. Pode existir acesso, mas sem acessibilidade. É isso mesmo. A gente tem depoimentos de vídeo, né? Depoimentos de moradores de
que faziam mais de 10 anos que moravam ali, nunca tinham entrado no museu. Né? Então, é isso, promover oportunidades de toques sublimes com a arte. É isso mesmo. Essa é uma missão. E o assunto rende. Deixa eu aproveitar uma última fala que o Bosco falou para emendar numa... que tem a ver com isso que você está falando também, para emendar numa pergunta que eu ia fazer, e agora dá certinho. Puxar adivinhão. Bosco, e aí, na verdade, a pergunta é para todos, mas eu vou começar com você, porque... e aproveitar que você já deu a deixa. Como é que eu faço, então, para eu ter pessoas... e aí, em amplo aspecto, pensando, tanto PCDs como pessoas com baixo acesso à renda, prostitutas, como diz a Ritelza, e como é que eu faço para essas pessoas estarem num contexto comum, num pensamento que se diz inclusivo, sem que isso traga junto com ela estigmas, sem que ela se torne o centro das atenções, sem, no entanto, ser protagonista, está entendendo? Como é que ela se sente realmente envolvida e participativa? De que modo? Ter acesso, mas com acessibilidade. Primeiro é preciso conhecer essas realidades. Né? Sem conhecer, como muita gente faz por aí. Coloca Libras numa peça de teatro e acha ruim porque não vem nem uma pessoa surda. Acha que simplesmente, vou colocar Libras aqui, vai chover de surdo. Não. Se você não divulgar, se você não procurar essas pessoas estão acostumadas a não frequentar aqueles lugares porque não tem acessibilidade. Né? Eu não tinha o costume de ir para o cinema porque eu não tinha audiodescrição no cinema. Hoje em dia já tem. Então, já assisti vários filmes no cinema com audiodescrição. Né? E, então, é isso. Inclusive, na audiodescrição, existe uma falha aqui que as pessoas não divulgam os recursos de audiodescrição quando os filmes têm. Sabe? Se você for pesquisar por um filme aí, hoje em dia, nos cinemas daqui de Fortaleza, você vai encontrar o filme, hora tal, no sala tal, shopping tal, mas você não sabe se tem a descrição. E não diz se tem acessibilidade. Você tem que ligar para lá para saber. Então, assim, muito se promove a acessibilidade por conta de obrigação por lei, né? Mas não se pensa em promover uma acessibilidade direcionada a essas pessoas e motivar o acesso dessas pessoas. Se faz muita estratégia de inclusão simplesmente por lei, por cumprir uma exigência. Mas a preocupação real com o acesso desse público, né, e a promoção da acessibilidade para esse público não existe. Excelente. Sabe? Então, tem que se conhecer a realidade, tem que se aproximar desse público, sabe? Para você saber o que é melhor para esse público. Sabe? Eu tenho uma frase que eu digo que nem nós mesmos que vivemos a deficiência, nós sabemos que tudo que tem à nossa disposição. Então, assim, é preciso ter pessoas com deficiência, pessoas em todos esses outros segmentos, né, que passam, que vêm de movimentos sociais, pessoas que defendem as questões de gênero, de raça, sabe? Então, tudo isso, essas pessoas precisam estar presentes nesses lugares, participar desses processos. Porque uma coisa é fazer para essas pessoas, outra coisa é fazer com essas pessoas. Então, o resultado vai ser completamente diferente. Quando você tem um envolvimento de pessoas desses grupos participando da organização, do planejamento e da execução, né, isso está mais propício a funcionar. Maravilha. Ritelza, como é que pensando nessa mesma linha de raciocínio? Porque você já comentou, e aí eu aproveito para perguntar agora, para você explicar um pouco melhor, já comentou a presença de populações indígenas atendidas pela Tapera. Eu queria que você nos explicasse como é que é esse contato com as comunidades indígenas, nas aldeias, ou elas vão a algum prédio da Tapera, não sei. Como é que é? Explica para a gente como é essa presença. A gente vai até elas. Né? Essas pessoas são muito queridas. Nós somos a história da Tapera das Artes com os indígenas, gente de Papo Canidé, vem de 30 anos de parceria. Entende? Então, nós temos, desde a Cacique Pequena, vai passando pela Irê e pelas descendências das gerações seguintes, muita cumplicidade, muita confiança, sabe? Eu acho que o segredo é essa cumplicidade realmente, é essa constância de diálogos. Então, a gente já desenvolveu com eles vários projetos.
ultimamente, nós estamos com 2 projetos muito significativos. Um que é um trabalho de musicalização com as crianças, que tem um coro Iangatu Sambocar, que é em tupi significa coro canto livre, né? E esse coral tem rodado aí muitos palcos, né? Deixa eu anotar, que eu gostei do nome. Como é que é? Iangatu Sambocar. Que maravilha. Coro canto livre em tupi-guarani, né? A língua deles. E eles desenvolveram, olha que trabalho mais significativo. Com as crianças indígenas, nós levamos uma música autoral, estimula a música autoral. Então, as crianças a gente começa pela poesia, pelos poemas, o que é que você fez hoje, o que é que você viu, o relato do cotidiano. Aquele relato do cotidiano se transforma num texto, o texto em poesia, o poema na letra, e a letra depois é musicada. Então, 80% do repertório que eles cantam são músicas autorais das crianças. 20% são músicas da Cacique Pequena, que também é autora, tem até CD gravado, e algumas outras músicas de repertórios indígenas de outras tribos, né? Mas, na realidade, bebendo da fonte dos saberes da própria comunidade, dos seus ancestrais. Com as mulheres indígenas, a gente tem um trabalho incrível, que eu até peço licença desse espaço para divulgar, né? Eu fico tão emocionada que, se você olhar aqui, os cabelinhos estão arrupiados, me lembrando de quanto é rico esse contato com elas. E nós estamos com a exposição agendada para SP Arte em 2026. É uma exposição das mulheres indígenas. Lá? Vai ser lá? Em São Paulo. Em São Paulo. Nós vamos abrir a SP Arte com coquetel na Roca Gallery, na Avenida Brasil, com a exposição das mulheres indígenas de Aquiraz, que vai ser um manifesto a favor das florestas tropicais brasileiras. Elas conseguiram um processo inédito de tirar as digitais das árvores em extinção. E elas desenvolveram uma série de obras que são artefatos domésticos, mas são obras de artes, com essas digitais das árvores. E é incrível esse trabalho delas, mas que é incrível. E é impressionante porque as mulheres indígenas, na sua ancestralidade, elas já têm um contato muito forte com as árvores. Isso da cultura delas, né? Tanto na questão medicinal, como nos ritos espirituais, como também para alimento. Mas, nesse caso, elas trouxeram as árvores que estão sendo extintas, ou por desmatamento, ou por queimadas, árvores que são essenciais da nossa Mata Atlântica e que estão em ameaças de extinção. E a exposição vai toda com esse contexto, está assinado com a curadoria e pelo Rodrigo Otaki, que é neto da Tomi Otaki. A exposição vai ser um sucesso, viu, meu irmão? Eu convido vocês para ir. Você diz, eu já estou acreditando. É o que eu digo, olha, acesse. Quando você diz inclusão, o tema inclusão, você pega mulheres que estão lá na aldeia Genipapo Canidé, lá morando na beira da Lagoa da Encantada, totalmente, eu diria assim, mulheres simples, né? Mas que são verdadeiras artistas de uma beleza, desenvoltura, eu diria assim, na criatividade, que você se impressiona. E estão lá, escondidas, né? Quando você
promove esse protagonismo nelas, empoderamento, e dá oportunidade de inclusão no mundo da arte, você leva para o pódio. Olha, a gente está levando para a maior exposição de arte na América Latina. Elas estão indo expor na SP Arte, entende? E vão abrir a exposição da SP Arte é acreditar. Então, isso eu chamo de inclusão. Realmente é você acreditar no outro, entender o potencial que o outro tem. Eu vou assim finalizar essa temática com... Eu lembrei agora o exemplo do Rodrigo. Rodrigo é um menino de 14 anos, ele chegou na Tapera das Artes e a gente descobriu o talento dele para a cerâmica. Ele faz peças incríveis, obras incríveis. Aí ele se especializou nas botelhas silvadoras, que são instrumentos musicais astecas, só que ele fez a linha dele própria, que são animais marítimos. Ele desenvolveu um polvo, a coisa mais incrível do mundo, esse instrumento musical com a estética do polvo. Aí eu disse, Rodrigo, eu vou botar em exposição, vou levar essa semana lá para o Beach Park, que a gente está com espaço lá no Beach Park. Vamos vender rapidinho isso aqui. Rodrigo, quanto? Aí os meninos, olha só, quer empoderar essa criançada, essa meninada aí, né? Quanto, Rodrigo? Porque eles são acostumados a calcular o CMV, que é o custo da mercadoria que eles produzem. Eles calculam bem direitinho como manda o figurino, tudo, calcula bem direitinho. Aí ele fez lá os cálculos dele, Ritelza, dá para vender por 350. Eu olhei para ele, 350, Rodrigo. Rodrigo, se você estiver me ouvindo, viu? Vai dizer que eu estou falando a verdade. Aí eu, Rodrigo, 350, Rodrigo. Meu querido, 350 está vendido para mim, viu? Aqui não é só o custo da obra em si, tem um valor artístico. Isso é uma obra de arte. 2.000, Rodrigo, vai lá para o Beach Park por 2.000. Ele não vai vender, Rita. Qual é o teu medo? Já está vendido para mim por 350. Vai lá por 2.000. É inclusão financeira, inclusive, irmão, então, né? Vendeu com 2 dias por R$2.000 e ela ainda encomendou outra. Ou seja, ele vendeu 2 peças por R$2.000 cada uma. Então, assim, isso é inclusão. Pegar um menino de periferia, da cidade de Aquiraz, de periferia, né? Um menino que vendia totoleque na praça de Aquiraz. Se estiver me ouvindo, ele vai me dizer a verdade. E é um artista. Artista, entende? Então, nós temos que fazer esse protagonismo e a arte é capaz disso. É maravilhoso. De levar para os pódios dos maiores palcos, né, do mundo, essa galera. Sim, maravilha, eu adorei o exemplo. Jonatas, ainda nesse mesmo raciocínio, mas eu queria também uma reflexão prática de sala de aula. Eu me lembro de conversas anteriores que a gente já teve. Você trabalha com musicografia Braille, é a sua especialidade há muito tempo. Eu pergunto a você, numa sala de aula com alunos, todos aprendendo música, ok, de repente chega um aluno cego. Como é que eu faço? Eu vou ter que trabalhar com esse aluno, os demais alunos começam já a ler partitura, não sei. O aluno cego, ele tem uma outra forma de interagir com esse conhecimento musical novo, a ser introduzido a esse conhecimento musical novo. Como é que eu faço para que no processo de aprendizagem da turma como um todo, ele não se sinta mais para trás e os outros também não se sintam deslocados quando de repente você precisar, por alguma razão, dar uma atenção para que ele também aprenda? Como é que eu faço para tentar transformar aquela situação num processo realmente inclusive para todos, que todos se sintam realmente acolhidos e aprendendo ao mesmo tempo, não sei. Reflete um pouco para a gente sobre isso. Tem uma coisa que eu tenho chegado, né, à conclusão ao longo dos anos, é que eu só ter o Braille na garantia da inclusão, né? E aí, no início, eu batia muito na tecla, eu queria sempre que todo mundo aprendesse o Braille, né? Mas aí eu vi que na realidade não é essa. E aí depende muito do contexto, né, que aquele aluno está inserido. E qual o objetivo dele com a música, né? Será que todo mundo que vai estudar música precisa ler, escrever música? E aí a gente tem vários exemplos de escola de música, associações, espaços não formais, ONGs, que não, o objetivo não é aprender a ler e escrever música. É mais o social, é fazer outra coisa com a música. A música está em outro contexto, né? Acho que o primeiro ponto seria esse.
aquele aluno realmente precisa aprender o Braille, né? Se ele é letrado em Braille ou se ele não é letrado em Braille, acho que o primeiro ponto seria esse, né? Aham. Depois respondeu isso, se sim, vamos tentar uma forma todo mundo. Eu gosto de pensar a musicografia Braille por um ponto de vista diferente, né? Assim, não dá para ensinar a musicografia Braille como eu ensino a música, a leitura escrita tradicional. Então, é buscar alternativas. Hoje, eu tenho uma metodologia, uma abordagem chamada desenho universal para a aprendizagem, que ela tenta ensinar a mesma coisa de diferentes formas para pessoas diferentes. Né? Então, todos possam aprender a mesma coisa. Então, eu tenho um livro que, ao mesmo tempo, ele tem Braille, ele tem áudio, ele tem relevo, ele tem libras. Então, a proposta seria essa, né? É uma das possibilidades. Mas há também a necessidade da gente ter... tem gente que tem... por exemplo, alguns conservatórios de música no Brasil, vou citar o exemplo de Guarulhos, o professor Fábio, os alunos têm aula na sala regular, com os demais estudantes, e tem aula de psicografia Braille em um horário específico. Porque só ele necessita da psicografia Braille. Só ele necessita saber que aquilo que o professor fala para os colegas, para ele é um pouquinho diferente. Mas que é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Então, eles têm como se fosse uma AE, né, na escola regular. Mas em alguns conservatórios de música, o aluno faz aula de violão, piano, cello, qual instrumento for, e em paralelo tem aula de psicografia Braille. Tá? Vai depender do contexto. Por exemplo, curso de graduação em música, hoje eles têm a disciplina de letramento e estruturação musical, se não me engano. É todo mundo junto, não tem. Geralmente eles têm disponibilizam bolsista para o aluno cego, tem uma carga horária extra, entendeu? Mas geralmente funciona dessa forma. E aí vai variar o contexto, vai variar se o aluno precisa, necessita ou quer e tem interesse em aprender a ler e escrever música, se for o caso, né? E eu acho que sempre a gente tem que ter esse, se necessário for, vamos dizer assim, esse olhar diferenciado, tá? No sentido de ele vai ficar incluído, participando da mesma coisa, mas entender que a musicografia Braille é a mesma coisa por caminhos diferentes. Acho que vai muito nesse sentido. Quer comentar a música? Fica à vontade. Tô só esperando aqui. Fica à vontade. É preciso a sociedade entender que nem toda pessoa cega sabe Braille, nem toda pessoa surda sabe Libras, nem todo mundo se comunica da mesma forma, nem todo mundo se locomove da mesma forma e se relaciona da mesma forma. Então, assim, não existem padrões, né? A sociedade que inventa de colocar na cabeça da gente que existem normas, né? Que existe um padrão, que isso aqui é cego, é Braille. Não. Então, assim, lembra que eu disse uma frase que nem nós que vivemos a deficiência sabemos de tudo que tem à nossa disposição? Pois é isso. E todas essas outras questões que a gente já citou aqui, né? Questões financeiras, sociais, de raça, gênero e tudo mais, tudo isso perpassa também a deficiência. Então, pessoas crescem, estudam sem aprender o Braille. Pessoas encontram outras possibilidades de acesso à informação por meio da tecnologia. Outras pessoas utilizam só do áudio. Então, assim, tem várias possibilidades. E você trazer essa possibilidade a qual atende digamos ali, numa sala de aula, uma minoria, um aluno cego, por que não trazer o mesmo método que esse aluno utiliza para aprender, trazer para toda a turma? Sim. Vai ser bom para todo mundo, para ele também. Então, assim, inclusive as pessoas vão explorar outras possibilidades, outras formas de aprender, entendeu? Então, é isso, essa ideia de ter outras possibilidades de ensinar a mesma coisa, não ter padrões, não fechar possibilidades únicas de se demonstrar as coisas, de se explicar as coisas. Tem várias formas de se fazer música. Tem muita gente que faz música sem saber nada de teoria. E tem gente que faz música também sabendo, né, com muito estudo. Então, assim, independe disso, sabe? A arte, ela não tem esse critério, né? A arte, ela é muito mais bela quando é natural, sem tantas exigências, tantos padrões, sabe? Não ser tão cri-cri com isso, vamos dizer assim, né? Então, isso é que é a arte. A arte nasceu disso. Ela não nasceu de regras. Então, à medida que a gente vai rotulando regras, aos poucos vai deixando de ser arte.
sabe? Então, é isso. Acho que a gente tem que pensar nessas outras possibilidades, né, de acesso que vão além das formas padrões que a gente viu na nossa vida toda, que a gente está acostumado a viver, né? Então, assim, como a gente falou, né, a tecnologia está mostrando muitas possibilidades, mas ela não é um fim. Ela é só um meio que pode ou não pode funcionar. Às vezes a gente tem que voltar lá para métodos anteriores para mostrar coisas que a tecnologia já esteja mais avançada, mas que o público que a gente está trabalhando não tem acesso à tecnologia. Então, a gente pode usar de outros métodos anteriores e utilizar a tecnologia de outros métodos quando for conveniente, quando o público ao qual se propõe aquele momento, né, tem acesso àquilo e aquilo seja algo conhecido, né, algo de referência, que sirva como referência para, a partir dali, se buscar um novo conhecimento. Muito sábio as palavras dele. Você lembra quando eu falei que a Tapera das Artes tem uma metodologia específica para o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2 e o ensino médio? No ensino fundamental 1, nós definimos lá que as crianças elas não têm acesso à partitura. A metodologia da musicalização para iniciantes é só o canto coral, percussão corporal e o instrumental, instrumental sardo, que o instrumental sardo é feito lá, pela gente, nas nossas luterias, entende? Então, e as crianças ajudam nessa construção. Quando elas começam a ensinar, a estudar música, elas fazendo o próprio instrumento delas, imagina, o nível de sensibilidade e de ausculta é muito mais aprimorado. E só no segundo momento que ela já tem a ausculta bem aguçada, ao nível de conseguir escutar a orquestra das folhas ao vento, né? Porque isso é uma coisa que atualmente praticamente não existe, né? Porque a gente está num mundo muito poluído de sons, poluído em vários aspectos, mas no som, a sonoridade principalmente. Então, essa sutileza de se ouvir os sons da natureza está cada vez mais difícil. A gente leva as crianças para as trilhas e nessa convivência com o silêncio, a gente aguça a sensibilidade delas para que elas possam perceber os sons que emanam da natureza, do entorno, do lugar onde elas vivem. E a gente estimula também a buscar a sonoridade dos objetos que estão em casa. A gente estimula a procurar objetos na sucata, objetos que estão em desuso, transformar em sons, em instrumentos, todos esses exercícios, antes de ir para como você disse, né, Bosco, para o tradicional, que é o ensino oficial da música, de grandes mestres nas partituras, que não estou desqualificando isso, pelo amor de Deus, a Tapera das Artes usa isso, mas não a princípio, usa num segundo momento. Uma educação sabe? sonora anterior, na educação, né? Já sonora a anterior, princípio, musical. A gente busca a partitura que está dentro de nós mesmos. É só o processo que alguém fez com alguns, que deu certo e padronizou-se isso. Vai nesse caminho que dá bom. Mas, assim, deu bom com aqueles, né? Nem todo mundo. Pascoal, o saudoso, amigo, teve lá na Tapera das Artes. Quando ele chegou lá, a dona Fátima, que é a nossa faxineira, estava varrendo o chão. Aí ele, dona Fátima, quantas vassouras tem aqui? Aí ela, muito desconcertada, né? Porque não conhecia ele. Aí disse, não sei não, senhor, mas eu acho que umas 6, mande comprar mais umas 10, eu preciso de 20. Eu preciso de 20 no palco. E ele realmente começou o concerto dele com o concerto das vassouras no palco. Então, eu acho assim, são aprendizados que a gente tem na vida com esses seres iluminados, como o Hermeto, né?
a gente aprende que do simples é que se faz as grandes obras, né? Ei, Alfa, tem uma coisa assim que tenho aprendido muito na prática, né, nos últimos anos, né, e vários professores, né? Hoje, atualmente, a gente tem muitos alunos com autismo. Sim, sim, aqui também. E pode colocar 3 alunos autistas numa sala, vão ser 3 comportamentos diferentes, 3 propostas diferentes, né? E, assim, aí cai todo por terra. Depende do hiperfoco deles. Cai né? por terra todos os métodos pensados, idealizados. Porque não há padrões, né? Sim. Entendeu? E aí, tipo, vem um desafio, né? Primeiro a gente tem que conhecer o aluno, né? Para a gente tentar buscar alternativas que ele inclua ou que levem ele aonde ele quer chegar, né? Que também é um dos desafios contemporâneos que estão mais no mundo inteiro, fortes, aqui no mundo inteiro. Pois é, e aí eu queria fechar, indo já para os momentos finais, mas é também uma questão que rende muita reflexão, que a gente tem visto, sobretudo nos anos recentes, a inclusão voltar com mais força, obrigatoriedade, nos editais de cultura, não sei, no campo da educação também. Mas eu preciso perguntar, eu já perguntei a vocês em outras ocasiões, e aí a pergunta agora vem também para a Ritelza, que aquilo que a gente chama de inclusão hoje, do ponto de vista da educação musical na escola e até do ponto de vista da educação social, ela está acontecendo de fato no cenário atual. Como é que vocês veem o cenário? Por exemplo, um aluno... O exemplo do PCD. Bota um aluno PCD, talvez uma criança cega, numa sala de aula com outros 39 alunos que não são cegos. Não treinar o professor, aí não dar um suporte também auxílio, a estrutura também é um pouco precária, não sei. E como é que esse aluno se sente nesse ambiente? Vocês têm contato frequente com as famílias e tal, o Bosco também tem um caso pessoal, enfim, conhece muitas pessoas. Como é que está sendo esse cenário atual da presença do PCD em uma sala de aula regular? Dá para chamar isso já de inclusão? A gente tem um longo caminho a percorrer? Como é que está o cenário? Como é que vocês chamam? O que vocês acham? Minha opinião, está sendo um aprendizado ainda, para todos. Né? Para os pais, para os educadores nas escolas, para os coordenadores. A gente está... e para as instituições como a Tapera das Artes, como a Casa da Vovó Dedé, nós estamos no momento de experimentos, né? Para ver o que realmente funciona. No nosso caso, como a gente já está dentro da escola há mais tempo, nós já temos um diagnóstico. Inclusive, esse ano a gente contratou uma consultoria externa, né, para fazer essa mensuração do impacto, e a gente já está com mais propriedade nos avaliando do impacto gerado, do que deu certo, o que não deu, porque a gente parou de se ver e botou alguém de fora para ver a gente, né? Que fica importante. Com mais propriedade os resultados, né? E, inclusive, a gente vai divulgar agora no final do ano esse relatório. Mas eu diria que ainda é um aprendizado, porque o número de crianças atípicas está aumentando muito. A gente nem sabe o porquê que isso está acontecendo, né? Se às vezes eu fico pensando que pode ser também um pouco, né, desse assédio da tecnologia precoce, porque crianças com 6 meses de idade já estão no carrinho com o celular, não sabe nem mamar direito, mas já sabe ver o celular, né? Então, não sei o que está havendo com a mente desses seres lindos, mas estão mexendo com eles. Não, mas é importante essa última observação. Consequentemente com a gente. Antes de passar para o Bosco, talvez ele até aproveite o comentário, mas é importante essa sua última observação, porque está envolvido também nesse processo, inclusão tecnológica. Você dá um celular na mão de uma criança, de um aluno, não sei, até de um adulto hoje em dia, não significa que ele realmente está incluído adequadamente no ambiente digital. Só significa que ele sabe usar a ferramenta. E talvez ele nem sempre sabe usar. Eu digo isso porque às vezes a gente faz um evento aqui na Casa de Vovó Dedé, e aí, para ampliar o alcance, faz matrículas online pelo site. Aí as pessoas vão se inscrever, aí não sabe qual foi o e-mail que botou, não sabe qual foi a senha, se sabe, não sabe recuperar, aí não sabe qual o custo. Então, as tecnologias vão surgindo, mas o processo educacional de transformar aquilo realmente
absorvido de fato na prática, não vem, né? Então, imagino ser assim também. Bosco, por favor, comenta. É um processo, sabe? Hum. Há alguns anos atrás, a gente vinha de modelos de escolas especializadas, né? E que hoje a gente tenta viver essa inclusão, né? Que eu brinco chamando de inclusão, que está sendo de goela abaixo, né? Mas, assim, é um processo importante. Pena que quem está de testa, né, de frente nisso, somos nós, pessoas com deficiência. Então, a gente acaba sofrendo algumas consequências. E a sociedade ela é muito cruel com isso, sabe? A sociedade ela impõe padrões e que a gente acaba acreditando, sabe? Normatizando que esses padrões devem ser seguidos, inclusive pela gente, sabe? E não é. Uma imposição linear, né? Horizontal. Assim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, acaba que a gente fica se cobrando. Eu sou uma pessoa, eu sou exemplo disso. Eu me cobro por coisas que eu ignoro a minha deficiência em alguns momentos. Porque eu estou numa sociedade a qual valoriza determinados padrões e eu tenho que seguir esses padrões se eu faço parte disso aqui, se eu quero fazer parte disso. E isso não é inclusão. Isso não é inclusão. A partir do momento que isso começa a me trazer problemas, trabalho, em que eu tenho que correr atrás de alguma coisa, sabe? De me sacrificar para conseguir participar de algo que as pessoas conseguem sem sacrifício nenhum, isso não é inclusão. Isso deixa de ser inclusão, sabe? E para nós, pessoas com deficiência, a gente já tem vários processos, várias habilidades que a gente precisa desenvolver para conseguir ter um mínimo de autonomia e viver nesse mundo de forma incluída, vamos dizer assim, sabe? No caso de uma pessoa cega, orientação e habilidade para aprender a utilizar uma bengala, se locomover sozinha, é braille, é acesso a tecnologias, e uma tecnologia no celular é outra tecnologia no computador. Então, assim, é uma série de conhecimentos e habilidades que a gente precisa adquirir para simplesmente viver. Aí vem uma sociedade dizendo, não, você tem que seguir os padrões aqui de andar de determinada forma, escrever de determinada forma, falar de determinada... Sabe? Então, isso vem de uma forma tão violenta que nos força a nos adaptar com certos padrões. Hoje, por exemplo, conversa de bastidores aqui, hoje, por exemplo, para começar esse programa, eu estava numa postura em que eu estava falando fora do microfone. A gente perdeu alguns minutos de gravação e eu me aperriei, fui ver o tamanho da mesa aqui, o formato da mesa também me confundi, tudo isso aqui, e acabei quebrando um copo. Fiquei aqui morrendo de vergonha. Todo mundo pode quebrar um copo, mas eu fico me culpando porque a pessoa com deficiência, ela não é dada a possibilidade dela errar. Todo erro que a pessoa com deficiência comete não é porque ela é um ser humano, é porque ela é uma pessoa com deficiência. Vão sempre apontar isso, sempre apontar isso. E eu, como vítima disso, de colocarem isso na minha cabeça, por mais que eu saiba, volta e meia eu me pego me encontrando nessa situação, eu fico envergonhado com isso. Quem não já quebrou um copo? Quem não já quebrou um copo? Todo mundo. Quem não já quebrou um copo? Ainda mais um copo desse tamanho, o tamanho dele, ele ultrapassa limites aqui, além eu já quebrei vários. De um copo normativo. Então, é isso, sabe? Essa violência a qual a sociedade comete com a gente e faz com que a gente acabe se desrespeitando, sabe? Então, é preciso ter essa consciência como pessoa com deficiência, como pessoa negra, como pessoa indígena, como mulher, como pessoa idosa, sabe? Como pessoa homossexual, como pessoa bissexual. Então, assim, é preciso ter essa consciência e aprender a se respeitar. A gente tem que aprender a se respeitar, porque a partir do momento que a gente não se respeitar, ninguém vai respeitar a gente, sabe? Ninguém vai olhar para a gente, ninguém vai levar em considerações as nossas características, as nossas necessidades, o que a gente precisa que seja respeitado para a gente fazer parte disso aqui e isso ser realmente algo, um ambiente e um espaço inclusivo, certo? Então, assim, voltando aqui para o contexto escolar, né, infelizmente, ainda não está da maneira que deveria. Nossa legislação é uma das mais belas do mundo, sabe? A cada dia surge uma nova proposta, mostrando como deve ser seguido, como deve acontecer as coisas, mas
Na prática, infelizmente, não é isso, sabe? E essa pressão da sociedade faz com que a gente não olhe para essa legislação, não olhe para esses nossos direitos e nem para as nossas características como pessoas com deficiência, para as nossas culturas individuais de pessoas com deficiência. Tem a cultura surda, não se fala muito, mas existe uma cultura cega, sim. Então, assim, se a gente não olhar para isso, se a gente não tiver foco nisso, a gente vai se perder e vai estar sempre vivendo à mercê do que uma sociedade que segue padrões normativos vai impor para a gente, sabe? Maravilha. Jonathan? Não vou nem falar nada depois que o Bosco falou agora. Dá nem Não, vontade. Mas brincadeira. Mas tem, Só ficar ouvindo. tem uma coisa que o Bosco falou, né, que é muito resumida atualmente como capacitismo, né? Uhum. Que é esse preconceito social que é de normatizar, de corpo-normativizar todos os corpos, né? Todos os corpos devem seguir tal padrão, todos os corpos devem seguir assim. Esse estigma social, né? O Bosco resumiu aí o que seria a definição hoje de capacitismo, né? Quanto à escola, o Bosco falou, né? Leis, a gente tem, inclusive o último decreto que saiu agora do governo já foi retirado, né? Que ele meio que distanciava as possibilidades das escolas especializadas ainda terem a educação formal, né? Uhum. Os anos iniciais e anos finais. E aí é bem complicado, né? Ter essas normativas sem a participação de pessoas com deficiência, né? Que é quem mais se interessa pelo assunto, né? Sim. E sem Alvo pessoas, direto. às vezes, com experiência na educação básica. Né? Pode falar, Bosco. E o poder público tem que ter consciência também que não dá para se fazer educação com pessoas com deficiência com um efetivo pequeno, sabe? Sim. Hoje, uma sala de 40 e tantos alunos, não tem como você olhar nem para os 40, quem dirá para 2, 3 que estão ali em outras condições, sabe? Pessoas com deficiência e outras condições mais. Não tem como você ter essa atenção, sabe? Então, um professor de atendimento educacional especializado para atender todos os alunos de uma escola com diversas condições diferentes, sabe, não tem. Então, tem que se investir nesse efetivo, na formação profissional, sabe, para preparar a sociedade mesmo, a educação para receber esses alunos. Acho que a capacitação desses educadores é essencial. Os formadores, Acho, né? os formadores. Nunca é demais falar sobre acessibilidade, sobre inclusão. Sim, exatamente. Nunca é demais. Acho que a gente vai passar muitos anos falando isso. Nós estamos há muitos anos. Estamos há falando. muitos anos, mas muito se evoluiu, mas Tem ainda muito tem mais. muito que crescer para dizer que, tá bom. Amigos, Vamos? o assunto rende. Dá para a gente conversar aqui o dia inteiro, mas eu queria pedir as últimas palavrinhas de cada um de vocês para a gente encerrar essa conversa. Eu queria, desde já, agradecer imensamente a participação de vocês três nessa edição do FIME e agradecer pelo talento, pelas iniciativas, pelas propostas, pelas discussões, reflexões. Tá? Espero que aconteça mais vezes, que vocês voltem mais vezes a Casa de Vovó Dedé. Vamos também conhecer a Tapera das Artes. Vamos apreciar aí o samba do Bosco, com o meu amigo Jonas também. Então, espero que a gente se encontre outras vezes. Por favor, agora com vocês, as palavras finais de agradecimento, não sei, alguma consideração que vocês queiram fazer, e aí a gente encerra. Por mim, só agradecer mesmo e dizer o prazer de ter conhecido os amigos aqui e espero que tenha outras oportunidades de estarmos juntos. Sim. Né? E compartilharmos. Aprendi muito. Acho que foi um momento muito rico para todos nós. Maravilha. Agradecer o convite, né? E convidar o pessoal aí para acompanhar meu trabalho, né? Seguir aí nas redes sociais, Bosco Defar, B-O-S-C-O, Bosco Defar, com D-E-F de faca, A-R de rato no final, né? Então, segue aí no Instagram, acompanha no YouTube, tem um audiovisual que a gente gravou aqui na Casa de Vovó Dedé, no Brasil Encanto, né? Tem também um audiovisual que vai sair em breve aí, gravado ali com a produção do meu amigo Jonatas. Então, acompanha aí o trabalho, segue aí Bosco Defar nas redes sociais e a gente se esbarra por aí em algum lugar. Aproveitar e divulgar aqui a rede social da Tapera das Artes, Tapera das Artes _. Muito bem. Só agradecer o convite, né? Mais uma vez, toda a produção, coordenação da casa, Vovó Dedé, mais uma vez no FIME, já estou 4 vezes já, eu acho que já participei do FIME. De casa já. Aí toda vida me manda mensagem pedindo uma oficina diferente. Eu, calma aí, cara, não é assim não. Mas agradecer
A Ritelos já conhecia o trabalho da Tapera, referência estadual e nacional, né? O Bosco, a gente se encontra semanalmente nos sambas, meu patrão, tá? E é isso, acho que a gente precisa de muitos mais espaços aí, parabenizar o FIME, a Casa Rodada como um todo, por ter espaços que promovam a discussão, que acho que é a partir da discussão, da reflexão, né, que a gente pode avançar. Acho que é isso. Muito obrigado a todos, em nome da Casa de Vovó Dedé. Obrigado também à equipe técnica que trabalhou o tempo inteiro aqui com a gente, no áudio, no vídeo, fazendo esse trabalho possível. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.